vejo a visão de longe já, eu já vejo a pilantragem, a traminha do diabo, e não adianta tramar, não consegue, aqui não arruma nada. O Senhor me conta, Ele fala, Ele cuida de mim, os arcanjos, os anjos armados até os dentes aqui, ixi, não adianta tramar. Não adianta fazer cilada, querer colocar os irmãos contra mim, costurar ideia furada, ficar falando disso, daquilo, não adianta. Eu tô vencendo cada dia mais, prosperando e tô ficando cada dia mais bonito ainda, mais gato e abençoado. E mais cheio do poder e da presença do Espírito de Deus. Não adianta tramar comigo para me derrubar, que não consegue. Tudo isso daí é transformado em honra, testemunho e bênção e vitória e sucesso e glória para o Senhor nosso Deus através da minha vida. Tudo vira um lindo testemunho de bênção e de vitória. Não adianta tramar. Entende? Então você vê, Pedro não estava fazendo o que era direitinho lá, estava com acepção de pessoa, igual o cidadão aqui, ó. E aí a gente tem que falar na lata, mas isso aí é coisa para líder. Que eu já tinha falado com o cidadão 3 vezes em particular. E aí em 3 vezes o cara não melhorou. Aí já estava ensinando as ovelhas a fazer coisas abomináveis que ele estava fazendo, ensinando o pessoal a pecar e ficar de fofoca. E quase acabaram com a minha vida, não acabou porque não ia acabar nunca. Mas eu tinha que passar pelo processo para saber como é que eles agem, como é que eles fazem. Entende? E quase acabaram com a minha vida, com o meu ministério. Esses irmãos aí, ó. Aí como é que é? Porque eles é assim, ó, que eles ficam ensinando. Olha os ensinamentos. Então na frente é uma coisa, por trás é outra coisa, é capa. Tá com capa, é? Tem que amar os irmãos direitinho, com amor de verdade. Não é com capa, não. Na frente é uma coisa e por trás com pilantragem. Isso é coisa de gente covarde. Seus covardes. Vai virar homem que dia. Tem que amar os irmãos e tratar as pessoas com amor, com respeito. Se eu tenho alguma coisa para falar com o irmão, a Bíblia diz que nem Jesus. A gente já vai e já fala. Jesus, quando tinha que falar alguma coisa, ele já vinha e já falava já. Ele não ficava por trás, não. Isso é coisa de gente covarde. Que não é homem coisa nenhuma não, é borracha fraca, vacilão. Palhaçada é essa? Tem que respeitar os irmãos, irmão. Paulo escreve ao Timóteo aqui, ó. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, ó. Paulo escreve a Timóteo, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que a Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha isso. Olha aqui, ó. Tendo aparência, no versículo 5, ó. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. É bem o que a gente está falando. Que a pessoa na frente ela é piedosa, ela é bondosa, ela é amorosa, é não sei do que e bababá, mas por trás não tem piedade, não tem bondade, não tem amor, não tem coisa de nada. Olha isso. Nega a eficácia dela. Então, ou seja, não é algo puro, não é algo pleno, não é algo perfeito, não é algo ali realmente ali de Deus, que é aquele amor puro. É só na frente, mas por trás é outra coisa, negando a eficácia dela. Entende? Tem uma aparência de piedade para alguns, mas é só aparência só. É capa. Olha isso aí. Então, Paulo escreve a Timóteo que nos tempos era dessa maneira. Sai. Aí ele segue dizendo, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados. Olha aí. Levadas em várias concupiscências. Olha isso. Então esse tipo de pessoa, eles contaminam os outros. Com as fofocas, com as calúnias, com as mentiras, com as tramas, com os buchichos, com os mexericos. É isso que Paulo está dizendo, ó. Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de vários pecados. Olha isso. Então essas atitudes que essas pessoas tomam, ensinam os outros a ser iguais também. E essas mulheres, essas irmãs também, que às vezes não andam vigiando, que mulher ela tem o hábito de ser fofoqueira e futriqueira.
Por isso que eu falo, fofoca pra mulher é feio, mas pra homem é ridículo isso daí. É ridículo. Que isso aí é coisa de mulher, não é de hoje que a gente sabe que mulher que é futriqueira, que não pode ver nada, que fica estendendo o dedo e falando daqui de acolá, futriqueira. Que isso é abominação a Deus, que já fica claro aqui que eu tô direto falando isso aqui. Se não aprendeu ainda, começa a aprender. Fofoca é abominação a Deus. Melhora. E aí você vê um homem fazendo isso aí, você vai, peraí, até os caras agora, os irmãos tá assim agora, pagando pra vacilar e devia estar corrigindo. Se o cara é fofoqueiro, a casa dele é fofoqueira. Aí já ensina as irmãs a ser fofoqueira, aí fica sendo levada pra roda de todo tipo de pecado. Aí ó, que Paulo tá dizendo aí ó. Olha isso. Que aprendem sempre, olha o versículo 7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha isso. Porque está sempre aprendendo, Deus está sempre falando, mas não consegue chegar na verdade. Não consegue caminhar na verdade. Por quê? Porque prefere ser assim. Prefere prejudicar e não obedece a Deus coisa nenhuma. E aí ele segue dizendo, e como James e Jambres resistiram a Moisés, aí até Moisés pagou preço. No meio de um povo obstinado, um povo rebelde, um povo terrível que não queria obedecer a Deus, que ficava desrespeitando. E eles viram a coluna de fogo lá, ajudando, aquecendo eles através de Moisés. Eles viram Moisés levantar a mão para o mar, aí o mar abriu, eles atravessou. Mas aí, daqui a pouco, quando veio Faraó com os cavalos lá e os carros lá para pegar ele lá, ele estendeu a mão de novo lá, ó, e fechou tudo. Ele viu Moisés ser usado por Deus. Só que depois eles mesmo estavam contra Moisés. Tá vendo que é um povo terrível, que não se enxerga, que não se toca? Deus levanta os irmãos para guiar o povo, para fazer, eles têm vitória, e depois eles mesmos vêm no conto, os traidores. Prejudicando, levando uma, faltando com respeito com aquele que Deus levantou, que ele já sabe que Deus levantou. Não tem respeito. É sempre assim. Aí ele vai dizendo, e como Jambres e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque tudo será manifesto ao seu desvaneio, como também o foi o daqueles. Ou seja, Deus vai tirar a capa, isso não vai avante não. A Bíblia diz que não tem nada em oculto que não venha a ser revelado não. Vai ser revelado, vai tirar a sujeira debaixo do tapete e mostrar a podridão. Como é que tá a podridão de vocês, pra vocês começarem a melhorar. Olha isso. Aí ele vai dizer, tu porém tens seguido a doutrina, o modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tal quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas elas me livrou. Ou entenda bem aqui, ó. Paulo vai dizendo que ele passou aqui em Antioquia, em Icônio, em Listra. Olha isso. Que eram igrejas levantadas, que ele mesmo até fazendo a obra de Deus levantou. Olha isso. Mas ele estava passando perseguições. Paulo passou perseguições. E o evangelho é de perseguição. Se você não quer ser perseguido ou perseguido, irmão, você está no caminho errado. O evangelho é caminho de perseguição. Olha Jesus lá, perseguido. Olha os apóstolos lá perseguidos. Olha os profetas anteriormente perseguidos. Olha Moisés aqui que fazia a obra de Deus, perseguido. Olha Elias lá, perseguido. Olha Jeremias lá, perseguido. Olha Miqueias lá, perseguido. Olha Oséias lá, perseguido. Perseguido, perseguido, perseguido. O cristão, o crente, o servo de Deus, o escolhido do Deus vivo é perseguido. Mas não adianta perseguir, porque de todas essas coisas Deus nos faz mais do que vencedores. Toda perseguição que vem na minha vida virou um grande testemunho de superação, de bênção, de vitória, de resiliência, de força, combatendo o bom combate, porque eu vou que nem Paulo. E um dia eu vou dizer, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nada, não é bexirico, nem buchicho, nem traição, nem mentira, nem calúnia, nem inveja, nem perseguição, nem os principados, nem as potestades, nem o inferno vai me separar dele. Eu tô com ele até o fim, e eu vou com o meu Criador, com o meu Salvador, com Jesus Cristo e o Espírito de Deus até o fim nessa guerra, e com os arcanjos guerreiros armados até os dentes, que eu não ando sozinho não. Eu tô caminhando.